E aí, pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, olha nós aqui para mais uma aula de SQL básico nível 1. Agradeço o pessoal que está visualizando o vídeo lá no YouTube, tá bacana pra caramba. Como eu falei, não importa para mim se é 1, se é 10, se é 20 visualizações, o importa é que as pessoas estão acompanhando, estão aprendendo, e é isso aí que é muito legal, tá? Na aula de hoje, como eu havia explicado, nós vamos fazer a instalação dos programas necessários para a gente trabalhar com o SQL. Vou fazer algumas configurações de ambiente para quem está trabalhando com Windows aí, com Linux não existe a necessidade disso. Vamos testar o MySQL para a gente ver se o SQL está funcionando direitinho e fazer os primeiros comandos nessa videoaula, beleza? Eu já postei, como havia prometido, os links, tá? Já está no ForShared já, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver, essa tela me aparece toda hora, trem chato, viu? Pronto, aí já postei lá no ForShared. Vocês até desculpem eu demorar um pouquinho para postar esses programas, é porque tem tanto programa na internet hoje para armazenamento de arquivo, tem o Dropbox, tem o ForShared, tem outros aí, e eu acabei optando pelo ForShared, tá? Então no vídeo de hoje, que eu vou postar na segunda-feira, já vai esse link aqui para vocês baixarem tanto o IOG como o MySQL que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Pra vocês não precisarem ter a dor de cabeça de pesquisar no Google e baixar no Google, tá bom? Bom, vamos continuar nossa aula aqui instalando o MySQL. Depois que vocês instalarem o MySQL e o Yugi, que são esses dois carinhas que estão aqui, vocês vão verificar que é muito simples. Basicamente o glorioso e famoso Nest do Windows, tá? O Yogi, você vai clicar nele duas vezes, vai aparecer essa telinha aqui e você vai dando Nest, aceita os termos, até fazer a instalação deste cara aqui, tá? Lembrando que você tem que primeiro instalar o MySQL antes de instalar o Yogi, tá? Porque o Yogi ele procura para ver se o serviço MySQL está funcionando. No caso do MySQL, ele está zipado aqui, ok? Então você vai abrir ele com o seu RAR ou qualquer outro descompactador que você tiver. Ele vai aparecer aqui para você, tá aqui o carinha. Setup também, muito facinho, tá? Ele vai descompactar e Nest. Lembrando que nessa instalação aqui, eu já fiz a instalação do MySQL na minha máquina. Vai ter uma hora que ele vai te pedir, por isso que ele está perguntando se eu quero modificar, reparar ou remover, porque eu já instalei. Mas ele vai te pedir qual que é a senha do administrador do banco, tá? Então se você for colocar a senha, não há necessidade, mas se você for colocar a senha, que é bom, não esqueça da senha, porque nós vamos precisar dela na hora de testar, beleza? No mais é Nest, para a gente poder estar instalando esses dois programinhas aí, ok? Bom, feito isso, vai acontecer que no seu C do seu HD, lá em arquivos de programas x86, vai ser instalado o MySQL e o Yogi. A pastinha do MySQL está aqui, ó, ok? Dentro do MySQL eu posso ter várias versões, inclusive versões mais atuais, mas a versão que eu estou mandando para vocês é a 5.1, ok? Desculpa, a 5.0, né? E aí tem essa pasta bin aqui, aonde vai ter o mysql.exe para a gente poder testar os comandos SQL, tá? Uma dicasinha que eu dou para vocês, que acontece muito, a pior coisa que tem é você ver um vídeo no YouTube, o cara mostrar uma coisa funcionando, você instala na sua máquina, a porcaria do troço não funciona como você viu no vídeo. Então, já é bom avisar, mais tarde eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema, mas o MySQL, ele não funciona sem este carinha aqui, ó, ser executado também, tá? Esse MySQL
dnt.exe, tá? Este cara aqui é ele que starta efetivamente lá via network o serviço do MySQL. Tem jeito de burlar isso, tá? As versões mais novas do SQL no MySQL não precisam disso, mas essa que a gente está trabalhando, a gente tem que executar esse MySQL nt.exe aqui para poder estar funcionando beleza, tá? Então, depois que a gente instalar o MySQL, você vai ter a pasta do MySQL aqui e você então executa este cara aqui e nós vamos colocar então esse caminho path aqui em cima, ó, nas variáveis do ambiente do Windows, para a gente não precisar ficar, toda vez que a gente tiver que executar, a gente ter que ir nesse caminho aqui do MySQL, MySQL 5.0 e bin e tal. Como é que a gente faz isso? Uma vez a pasta já instalada, nós vamos então pegar o nosso computador aqui, vamos em propriedades, e lá em propriedades, em configurações avançadas do sistema, a gente tem um carinha aqui chamado variáveis de ambiente. Nós vamos clicar nesse cara aqui e vocês podem fazer tanto aqui por cima como por baixo, tá? Eu gosto mais de colocar no pet dessa variável aqui, que ela já está completinha. Você vai procurar a variável pet aqui, cadê ela aqui, ó, pet, vai mandar editar ela e no caminho, no último cara que tiver, por exemplo, lá no seu, vamos supor que ele vem até o último path que esteja lá, não importa qual path que esteja aqui, você vai dar um ponto e vírgula e vai colar o caminho da pasta onde o mysql.exe fica, tá? Então aqui no caso aqui, ó, eu colei o caminho todinho depois do ponto e vírgula, C, programas files, x86, MySQL, SQL Server 5.0, bin. Aqui dentro aqui fica o caminho do mysql.exe e aí eu vou poder chamar ele de qualquer lugar que eu esteja, tá? Feito isso, a gente vai poder então testar se essa configuração funcionou direitinho. A gente vai chamar lá o prompt do comando, né, o cmd, e aí nós vamos digitar de qualquer lugar. Eu posso digitar aqui do meu C, posso digitar de qualquer lugar que aparecer aqui no prompt, tá? Eu vou digitar o comando para ver se a variável de ambiente está funcionando e o meu SQL está sendo restartado, tá? Então eu vou lá, mysql, que é o nome do executável, menos H. Esse H quer dizer qual é o host que está gerenciando o serviço MySQL. Se fosse um servidor de dados, eu digitaria aqui ou o nome DNS do servidor, ou então eu digitaria aqui o IP desse servidor, tá? No caso, como a gente está fazendo a instalação do servidor local, ele vai ser localhost. Muito bem. Depois disso, eu vou digitar -u, que é o do usuário. O usuário padrão do MySQL é o root. Ok. E depois eu vou digitar -p, que é o password, que ele também vai nos pedir, tá? Eu vou dar um enter aqui. Se ele aparecer enter password, quer dizer que o seu serviço MySQL está funcionando bonitinho, tá bom? Se não estiver funcionando, revise os passos dessa videoaula ou me mande um e-mail para a gente ver o que aconteceu e colocar ele rodando no ar bonitinho, tá? Vocês não vão ficar sem funcionar esse carinha não, tudo bem? Bom, eu vou digitar a minha senha que eu coloquei lá. Ele vai testar, ok, vamos colocar, opa, peraí, deixa eu ver se eu digitei direitinho, opa, peraí, vamos lá, ok, vamos lá, peraí gente, vamos ver se eu startei esse cara aqui, aqui ele não está reconhecendo minha senha, não tem problema. Eu vou chamar aquele
clicar lá no SQLNT para ver se eu subir esse serviço. É o 5.0. É bom que esses pepinos aconteçam, que aí a coisa tem que... Bom, vamos rodar aqui esse NT, de repente eu não startei ele direito. Ah, é lógico, burro. Eu estou digitando localhost aqui errado, animal. É localhost. Aí, agora ele vai. Isso. Pronto, beleza. Desculpa aí a falha. Eu digitei localhost aqui e ele então startou o serviço MySQL, então deu certinho aqui, ó, bem-vindo ao MySQL, para comandos inline, blá 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 blá. É isso que importa para o serviço estar funcionando, tá? Bom, muito bem, então fizemos a instalação dos programas necessários, colocamos esse cara lá na variável de ambiente, testamos o SQL. Os primeiros comandos que nós vamos trabalhar com o MySQL para SQL também, aí nós não vamos ainda entrar no SQL, mas nos comandos MySQL para a criação das tabelas, e aí sim a gente vai utilizar a criação dos bancos e da tabela, e aí sim a gente vai começar a utilizar os comandos SQL. O comando show, que é para a gente ver quais os bancos que já foram criados no MySQL. Então, se você tiver em qualquer máquina, souber a senha lá do administrador, do root lá, você pode fazer uma consulta nos bancos que existem, tá? Para isso, dentro do MySQL, você vai digitar em maiúsculo show databases, ou seja, me mostre os bancos de dados que você tem aí instalado na sua base. Como eu já tenho bancos instalados aqui, porque eu tenho alguns programas rodando e tudo mais, ele me mostrou aí os bancos que estão funcionando aí dentro do meu MySQL, tá? No caso de vocês, devem aparecer apenas o Information Schema ou qualquer outro banco de dados aí, tá bom? Mas esse comando show, ele serve para que a gente possa iniciar, verificar, visualizar quais são os bancos que foram criados dentro da administração do MySQL, tá? E nós precisamos, vamos começar então a criar um banco de dados, e dentro desse banco de dados nós vamos criar as tabelas, que aí então a gente vai utilizar os comandos SQL, que é o objetivo dessa aula, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar o segundo comando, que é o comando create. Lembrando, tá, gente? Eu estou fazendo isso tudo aqui no prompt, mas depois eu vou abrir o Yug lá. Então, vocês vão fazer tanto a criação em modo texto, como eu havia prometido, como também pelo modo gráfico, tá bom? Bom, pelo modo texto, como que eu faço para criar um banco? Eu vou dar o comando create database, ou seja, criar a base de dados, aqui no caso o database é sem o S, e vamos digitar qual que será o nosso banco de dados, qual é o nosso banco de dados objetivo aqui do nosso curso. Bom, eu já vou pular aqui, deixa eu minimizar aqui, eu vou pular aqui para o nosso estudo de caso, porque para ficar bem fácil da gente entender no decorrer todo do nosso curso, nós vamos criar um programa escolar. Nesse programa escolar, a gente vai ter um banco de dados chamado escola, e lá nesse banco de dados nós vamos ter as tabelas aluno, professores, matérias, matrículas, e dentro
desse universo de informação que tiver aí, nós vamos aprender a extrair, tirar, excluir, inserir, trabalhar com todos os dados que tiver nesse universo aí, tá bom? Então, o nome do nosso banco vai ser Banco Escola, tá? Então, eu vou escrever ele aqui, Escola, ok? Ponto e vírgula, e vou dar Enter, ok? Feito isso, ele vai criar o banco de dados escola para mim, tá bom? Vou dar um show database aqui, de novo, para me certificar que ele criou esse cara, e aqui, ó, tá aqui o meu banco de dados escola criado, que vai ser o nosso objetivo dessa aula, tá bom? Nós vamos também fazer a criação das tabelas, né? Nós vamos criar essas tabelas que nós conversamos aqui, tá? Alunos, professores, matérias e matrículas, mas nós não podemos criar essas tabelas sem nós estudarmos os tipos de dados ou os campos que nós vamos precisar para cada um dessas tabelas que a gente vai construir. E é exatamente isso que vai ser a matéria da nossa próxima aula. Nessa próxima aula eu espero que todo mundo já tenha instalado os programas, já tenha criado esse banco de dados escola, e aí nós vamos falar na próxima aula dos tipos de dados e a inclusão dos tipos de dados para a gente criar essas tabelas, alunos, professores, matérias, matrículas, e aí sim, aí a gente vai começar a brincar, inserir informação nessas tabelas, fazer os relacionamentos, e o melhor de tudo, além disso, nós vamos conversar no decorrer do curso como otimizar, aí sim vocês vão aprender como otimizar banco de dados. Vocês vão verificar que durante o curso nós vamos cometer falhas, ou nós vamos ver o banco de uma visão diferente que pode maximizar as informações e trabalhar essas informações com maior agilidade, maior rapidez. É uma visão que muitos programadores às vezes não têm na hora de criar um banco de dados, e aí vocês vão ver o problemão que dá quando você não usa esse tipo de otimização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa terceira aula. Eu estou fazendo ela pequenininha justamente porque eu tenho recebido alguns e-mails, porque a aula ficou muito extensa e eu tinha prometido só 10 minutinhos dela, mas então eu comecei a reduzir para não ficar tão cansativo para vocês, ok? Lembrando que se vocês não conseguirem fazer nem o Yugi ou o MySQL funcionar, seja no Windows, seja no Linux, manda para mim um e-mail, manda para mim que a gente faz, se for o caso eu entro dentro da sua máquina, tiro a sua dúvida, instalamos e aí a gente coloca para que você possa conseguir acompanhar o curso aí sem mais problemas, sem mais delongas, tá bom? Para todos vocês uma boa noite, uma ótima semana, muito abençoada por Deus. Eu espero que venha chuva, porque está com um calor fila da puta aqui, mas eu espero realmente que todos vocês tenham uma semana cheia aí de bênçãos e de glórias, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, valeu, tchau!